E vamos direto ao ponto, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, pena reclusão de 12 a 30 anos. Percebemos aqui que o feminicídio é uma qualificadora esta que foi inserida no ano de 2015 no Código Penal, pela Lei 13.104 de 2015, e essa qualificadora faz com que a pena ela seja de 12 a 30 anos, ou seja, uma nova escala penal é criada em razão do feminicídio. O legislador, ele foi inteligente ao já definir o que significa essa ideia de razões da condição de sexo feminino. Isso veio definido no Código Penal, no parágrafo 2º-A. Olha o que disse o CP. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar e 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Com isso, o que a gente conclui? Concluímos no inciso 1 que a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher faz com que haja uma presunção da prática de feminicídio. O contexto de violência doméstica e familiar, independentemente de coabitação, independentemente de laço de consanguineidade, independentemente de laço de parentesco, faz com que haja circunstância suficiente para a incidência da qualificadora. Mas veja que esse inciso 1, por mais que não exija coabitação, por mais que não exija laço de consanguineidade, por mais que não exija um laço de parentesco, nesse caso existe algum tipo de aproximação entre o autor e a vítima em razão do contexto de ambiente doméstico e familiar. Agora eu chamo a sua atenção porque no inciso 2, o legislador inovou, porque ele extrapolou o objeto da Lei Maria da Penha e não tratou somente do ambiente doméstico e familiar, mas ele definiu o feminicídio quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Significa, então, que pode haver crime de feminicídio, mesmo que num determinado contexto o autor e a vítima do crime não se conheçam. Exemplificando, se numa briga de trânsito, por exemplo, um homem mata uma mulher, nesse contexto de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, se, por exemplo, ele, nesse contexto, xinga a mulher e xinga de barbeira, associando isso à sua condição de mulher, dizendo que ela não sabe dirigir, e se nesse contexto fático ele resolve praticar o crime, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher fica caracterizado para a prática do delito de feminicídio. Então perceba que esse tipo de discriminação, inclusive as mulheres dirigem melhor do que os homens. Se você for fazer um seguro de carro, quem é mulher vai pagar mais barato, exatamente por dirigir melhor. Nesse contexto aqui, em que há um menosprezo ou discriminação, exatamente pelo sujeito tratar a mulher de forma pejorativa, num contexto, por exemplo, de acidente de trânsito, ainda que nunca tivessem se visto antes na vida os dois, vai haver crime de feminicídio do homem contra a mulher, se nesse contexto fático ocorre a morte da vítima. Eu tenho, então, o parágrafo 2º-A, no seu inciso 2, extrapolando o objeto de incidência da Lei Maria da Penha e indicando possível prática de feminicídio pela única e simples incidência dessa circunstância do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso é muito, muito importante. Mas aí uma pergunta que sempre me fazem. Vinícius, quanto a essa qualificadora do feminicídio, o transexual está protegido? Existe na qualificadora essa intenção por parte do legislador de proteger o fator transexualidade, ou seja, aquele que era homem e que agora tem características femininas. Esse estará protegido pela norma? Muito cuidado com isso. O transexual está abrangido pela qualificadora?
Uma primeira resposta, ela vai ser muito clara. Aquele transexual que teve uma sentença em seu favor, transitada em julgado, que reconheceu a sua nova condição quanto ao gênero, reconheceu a sua condição de mulher, independentemente da cirurgia de transgenitalização, porque o STJ já disse que a cirurgia não é essencial para esse reconhecimento, essa pessoa que obteve o reconhecimento judicial, sem dúvida, está protegida pela norma. Se era homem e passou a ser mulher e sua condição foi juridicamente reconhecida, notadamente por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, sem dúvida que essa pessoa está protegida pela qualificadora. A discussão é, e aquele que não tem em seu favor, pelo menos ainda, uma sentença transitada em julgado, porém as suas características físicas já estariam indicando a sua condição de mulher. Será que estaria essa pessoa protegida pela norma? Aí a discussão é mais complicada. Porque se levarmos o princípio da legalidade à risca, a condição de mulher exigiria pelo menos um reconhecimento legal dessa condição. E uma sentença judicial já seria o suficiente, claro. Mas, não havendo esse reconhecimento legal, na minha opinião, fica complicado reconhecer elementar do tipo mulher, em se tratando do transexual que, embora agora tenha características físicas femininas, ainda não foi reconhecido legalmente. À luz do princípio da legalidade, não vejo essa possibilidade de que esta pessoa esteja protegida pela norma referente ao feminicídio. Isso não impede, no entanto, que outras qualificadoras possam ser admitidas. O motivo torpe, por exemplo, se o crime está pautado na circunstância da transexualidade, motivo torpe poderá incidir e, se no caso concreto alguma circunstância de natureza objetiva tenha sido verificada, como por exemplo o recurso que dificultou a defesa da vítima, também podemos ter o reconhecimento de crime qualificado. Agora, podemos também optar por uma corrente mais liberal, vinda inclusive do direito civil, do direito de família, a professora Maria Berenice Dias, que nesse caso defenderia essa ideia de que, uma vez havendo as características físicas, isso já seria suficiente para a consideração da elementar mulher, independentemente do reconhecimento por sentença. Se importarmos essa teoria do direito civil, penso eu que, sem fazer a ressalva da sentença reconhecendo a condição de transexual, haveria sim violação ao princípio da legalidade. Não vejo essa corrente como a corrente mais segura, de modo a se preservar o princípio da legalidade estrita no direito penal. E aí veja, já sabendo que o feminicídio é uma qualificadora, é importante sabermos que, além de ser uma qualificadora, existem circunstâncias que tornam o feminicídio ainda mais grave, com majoração de pena. É o que a gente vai ver agora no parágrafo 7º-A. Vamos ter majoração de pena de 1/3 até metade no feminicídio. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado: 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. O que a gente percebe aqui? Circunstâncias que majoram a pena no delito de feminicídio. Essas circunstâncias que majoram a pena, a gente vai trabalhar com cada uma delas. O inciso 1, você viu, crime que é praticado durante a gestação nos 3 meses posteriores ao parto. A questão aqui é a seguinte: a vítima está grávida e, evidentemente, para incidir a majorante,
eu preciso que na esfera de consciência do agente a gestação esteja prevista. Beleza, uma vez havendo essa premissa de que o agente sabe que a mulher está grávida, temos a possibilidade de incidência da majorante de 1/3 até metade. A questão é, responde o agente também pelo delito de aborto, considerando que ao praticar o feminicídio contra uma mulher grávida, naturalmente o feto irá falecer, ou mesmo que seja uma tentativa de feminicídio e a mulher não morra e também o feto não morra, porém ela está grávida. Não haveria ali também uma ameaça de lesão à vida do próprio feto, ainda que a mulher sobreviva? A questão aí deve ser analisada à luz do princípio da vedação ao bis in idem, ou non bis in idem, ou vedação de que alguém responda 2 vezes pelo mesmo fato. Uma pessoa não pode ser duplamente incriminada em relação ao mesmo fato. Eu vou trazer 2 correntes para você. A primeira delas do meu amigo Jamil Chaim Alves, que no seu livro Pela Juspodium vai defender que o agente responde pelo delito de aborto e também pela majorante pelo fato de a mulher estar grávida. Então, para Jamil Chaim Alves, considerando aí eventual desígnio autônomo por parte do agente, na verdade, desígnio autônomo concretamente por parte do agente, não digo nem eventual, o sujeito responderia tanto pelo delito de aborto, uma vez tendo matado o feto, e ainda pelo feminicídio, em razão da gravidez da vítima. A vítima estaria num estado de maior vulnerabilidade, sendo então justificável a incidência da majorante, e no caso dessa majorante, não em razão propriamente da vida do feto, porque isso o delito de aborto já está tutelando, e o professor Jamil defende que o agente responde também pelo aborto, mas pela situação de vulnerabilidade da mulher gestante no delito de feminicídio. Uma outra corrente é do professor Francisco Dirceu Barros, também muito requisitado e competente, professor Francisco Dirceu Barros, que em artigo escrito sobre o delito de feminicídio, ele respondeu que o agente deve responder só pelo aborto e não pela majorante prevista no artigo 121. Essa majorante que nós temos aqui, que você viu, prevista no parágrafo 7º-A, segundo o professor Francisco Dirceu Barros, ela implicaria em bis in idem, devendo o agente responder só pelo aborto, porque se a majorante incidir, teremos dupla incriminação pelo mesmo fato, violando-se o princípio do non bis in idem. É a posição do professor Francisco Dirceu Barros. Eu respeito demais esses 2 autores, grandes autores do direito penal brasileiro, e na verdade não concordo com nenhum deles acerca das suas posições, embora respeitando, porém a nossa posição seria no sentido de que, uma vez havendo a circunstância da mulher estar grávida, responderia o agente só pela majorante, não se aplicando o delito de aborto. Vinícius, por quê? Penso que o legislador, quando trouxe essa majorante, já trouxe para a tutela da vida do feto, considerando que a mulher está grávida. Sendo a majorante especial em relação ao delito de feminicídio e sendo a majorante ainda posterior a norma que prevê o delito de aborto, entendemos mais específico e respeitando o princípio da vedação ao non bis in idem, que essa majorante seja aplicável de forma isolada sem que tenhamos a incidência paralela do delito de aborto. É a nossa posição, respeitando a posição dos demais autores. Mas afirmo para você o seguinte, numa prova objetiva de primeira fase, use aquilo que está na lei. Majorante da mulher grávida vai ser aplicada normalmente 1/3 até metade. E até penso eu que essa corrente do professor Jamil seria mais adequada para uma primeira fase de concurso, com possibilidade de que o agente responda também pelo aborto. Numa prova de defensoria pública, tanto a corrente do professor Francisco Dirceu Barros quanto uma outra alternativa, no sentido de se dizer que o agente responderá só pela majorante, sem o delito de aborto, ambas são válidas
para uma tese mais garantista, no caso favorável ao réu. É o que nós temos sobre essa controvérsia relativa à mulher grávida. O inciso 2 traz o seguinte: se o crime é cometido contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Nesse inciso 2, percebemos que as condições às quais as vítimas estão submetidas são condições de vulnerabilidade. Isso faz com que o agente tenha uma maior facilidade para a prática do crime, porque essas vítimas são vítimas com menor possibilidade de defesa, e isso ainda revela um certo grau de crueldade. Praticar o delito de feminicídio contra pessoas que, por exemplo, tenham doenças degenerativas. Isso faz com que a conduta seja mais reprovável, com o feminicídio tendo a majoração de 1/3 até metade. Inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Perceba que esse inciso 3 está querendo proteger também o estado psicológico daquele que presencia o feminicídio, sendo esta pessoa ascendente ou descendente. E em 2018 tivemos uma alteração importante. A presença virtual também tem sido considerada para efeito de majorante. Veja que se, por exemplo, o feminicídio for praticado num contexto em que os pais da vítima estão acompanhando aquele panorama por meio do WhatsApp, porque a vítima está entrando em contato ali naquele momento e informando o que está acontecendo, vamos ter também majorante do feminicídio nesse tipo de contexto. O que diz agora o inciso 4? Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. Em relação a essas medidas protetivas de urgência do artigo 22 lá da Lei Maria da Penha, quais são aquelas que, se violadas no contexto da prática do feminicídio, vão ensejar aumento de pena de 1/3 até metade? Aparece para você aí o artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 de 2003. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: letra A. Aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, o que a gente percebe aí? Havendo a prática do feminicídio no contexto de desrespeito a alguma dessas medidas protetivas anteriormente impostas, teremos então aumento de pena de 1/3 até metade. Porém, neste caso, em respeito ao princípio da vedação ao bis in idem, o agente não responderá pelo crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Esse crime do artigo 24A é exatamente o delito de violação de medidas protetivas. Se a majorante já está incidindo em relação a esta violação no contexto do feminicídio, não haverá concurso de crimes com o próprio crime de violação de medidas protetivas do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Cuidado com isso. E a gente tem ainda o seguinte: a última pergunta: o feminicídio é qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva? Até já vimos isso em aulas anteriores, mas é importante que saibamos novamente, que a gente estude novamente a posição do Superior Tribunal de Justiça. Feminicídio qualificadora de natureza objetiva, segundo o STJ, podendo haver cumulação com o motivo torpe, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Considerando esse entendimento do STJ, podemos também concluir pela possibilidade do feminicídio privilegiado, considerando que qualificadoras de natureza objetiva são compatíveis com os privilégios do 121, parágrafo 1º,
todos eles como circunstâncias subjetivas. Olha o que disse o STJ a respeito. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino, ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita. Assim, o ânimos do agente não é objeto de análise. Isso decidiu o STJ recentemente, até em 17 de dezembro de 2019. Portanto, temos sim no feminicídio uma qualificadora de natureza objetiva, segundo o Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se acumulação com motivo torpe e, em razão da natureza objetiva, por conseguinte, permitindo-se também a figura do feminicídio privilegiado. Vimos então os pontos mais importantes sobre o crime de feminicídio, a tendência de cair na sua prova. O que nós falamos aqui, quando o feminicídio é cobrado, é muito grande. Então fique atento, revise essa aula, revise o material. Um grande abraço para você. Atualização importantíssima na jurisprudência do STJ em relação à majorante do feminicídio praticado contra a mulher grávida, ou seja, praticado durante a gestação. A gente tem no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Essa discussão sobre essa majorante foi parar no STJ pelo seguinte: quando a gente tem uma majorante de 1/3 até a metade no feminicídio contra a mulher grávida, é preciso se discutir se o agente responderá também pelo delito de aborto, considerando que é uma consequência natural do feminicídio a morte do feto. Isso levando em conta que o agente tenha na sua esfera de consciência o fato de a mulher estar grávida. Uma vez vindo a matar a gestante e o feto morrendo, será que a majorante do 121, parágrafo 7º já seria suficiente para a apenação ou o agente responderia também pelo delito de aborto? Essa é uma discussão porque a gente tem que evitar que o bis in idem ocorra, ou seja, que o mesmo fato implique em 2 agravamentos da pena, em 2 agravantes, 2 majorações, enfim. Então vamos analisar o que o STJ decidiu acerca da questão. Primeiro, antes mesmo de ir para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai ver o que 2 autores pensam a respeito. O primeiro deles, meu amigo Jamil Chaim Alves, que diz que o agente responde por aborto e pelo feminicídio majorado. Ou seja, para o professor Jamil, não há bis in idem. Se a majorante do feminicídio de 1/3 até metade relativa à mulher grávida for aplicada em concomitância com o delito de aborto, isso ocorrendo naturalmente em concurso formal impróprio com o somatório das penas. Já o professor Francisco Dirceu Barros, ele vai dizer que essa majorante do feminicídio não pode ser aplicada quando ocorrer a morte do feto. E aí o que acontece? O agente responde pelo feminicídio sem a majorante da gestação e também pelo delito de aborto. Dessa forma, nós evitamos o bis in idem. Uma terceira corrente diria que a majorante do feminicídio já seria suficiente, sendo que o agente não responde pelo delito de aborto, que já estaria abarcado pela majorante. Na doutrina, nós temos essas discussões e o STJ acabou por decidir no sentido da posição do professor Jamil Chaim Alves. Isso numa decisão recente. Olha o que aparece para você aí. A jurisprudência desta corte vem sufragando o entendimento de que, enquanto o artigo 125 do Código Penal tutela o feto enquanto bem jurídico, o crime de homicídio praticado contra a gestante, agravado pelo artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, protege a pessoa em maior grau de vulnerabilidade. Raciocínio aplicável ao caso dos autos em que se imputou ao acusado o artigo 121, parágrafo 7º, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista a identidade de bens jurídicos protegidos pela agravante genérica e pela qualificadora em referência. Recurso especial provido no RESP
0829, Rio de Janeiro, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, um julgado de 15 de setembro de 2020. Então o que a gente percebe de acordo com esse julgado do STJ? Mesmo antes do feminicídio, mesmo antes de 2015, o STJ já vinha dizendo que quando o homicídio era praticado contra a mulher grávida e, por consequência natural, ocorria a morte do feto, estando isso na esfera de consciência do agente, ele respondia pelo crime de aborto e respondia também pelo homicídio com a agravante genérica do artigo 61 do Código Penal relativa ao crime praticado contra a mulher grávida. Isso porque, no raciocínio do STJ, são duas circunstâncias diferentes que geram agravamentos distintos. Uma primeira circunstância que é a vulnerabilidade da vítima, a vulnerabilidade de uma gestante a um crime violento, e uma segunda circunstância que é a própria morte do feto, ou seja, a violação à vida intrauterina. Duas circunstâncias diferentes que permitiriam, portanto, dois agravamentos distintos, que permitem dois agravamentos distintos segundo o entendimento do STJ. Com a entrada em vigor da qualificadora do feminicídio e a majorante da gestação, o STJ manteve o mesmo raciocínio, apenas trouxe aquele raciocínio que estava na agravante genérica para a majorante do 121, parágrafo 7º, dizendo, se tem aumento de 1/3 até metade, quando a mulher está grávida, a circunstância aí diz respeito à vulnerabilidade da vítima a um crime violento, qual seja o feminicídio. E uma outra circunstância é a morte do feto, que diz respeito, mais uma vez, à vida intrauterina. Não há, portanto, segundo o STJ, bis in idem na aplicação da majorante do feminicídio de 1/3 até metade, quando a mulher está grávida, ou seja, durante a gestação, e também a imputação relativa ao delito de aborto em concurso formal impróprio e, portanto, com somatório das penas. Essa posição do STJ não é vinculante, portanto, vai continuar a discussão se tem bis in idem ou não. Naturalmente, a defesa vai alegar no procedimento do júri a impossibilidade de cumulação da majorante com o delito de aborto. Isso vai continuar sendo alegado, mas o objetivo aqui da nossa atualização é você saber que já existe um precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, de não haver bis in idem na cumulação da majorante do feminicídio, mas a imputação relativa ao delito de aborto. Isso é muito importante para a gente, inclusive, continuar acompanhando e ver se o STF vai também se manifestar a respeito. Um grande abraço.